Bom dia, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Daiman, sou Staff Engineer, desenvolvedor de software já há mais de 15 anos. Hoje eu queria falar sobre uma coisa que talvez seja um pouco enigmática a princípio, que é sobre ergonomia de API, basicamente sobre como construir APIs, né? Você está lá desenvolvendo sua aplicação, desenvolvendo seu back-end ou atuando no seu front-end, e você precisa definir uma forma do front-end se comunicar com o back-end. E a maioria das pessoas começa de uma forma muito básica, mas que é a forma menos sofisticada e não muito boa a longo prazo. Se você quer ser um arquiteto de software, um staff engineer, um cara de sucesso, é uma questão crucial que muita gente tem dificuldade de raciocinar sobre como que eu faço para fazer uma API bem feita. A maioria das pessoas começa fazendo basicamente um CRUD do banco de dados, né, do database. Né? Então, vamos supor, você tem lá uma tabela de usuários, você tem lá uma tabela de clientes, uma tabela de fornecedores, e você quer interagir com o seu back-end, você vai expor uma API que você tem um post, um get, um put de usuários, um post, um get put, né, um list de fornecedores e de cliente. Né? Basicamente, a sua API vai ser isso. Mas, na maioria das explicações que se propõe a resolver um problema de negócio, ou seja, resolver uma dor de um usuário, facilitar a vida de alguém, né, que é a função e a finalidade de todo software, isso dificilmente gera de fato valor. Tá? Porque tanto é que isso qualquer chat GPTzinho de esquina consegue fazer, certo? Não é para isso que a gente deveria ser pago, para fazer CRUD de tabela de banco de dados. Então, como que a gente faz? Primeiro, a gente tem que entender a diferença entre modelo de dados e API. Tá? Vou mostrar aqui alguns exemplos para os senhores. Então, vou mostrar aqui para vocês um projeto que eu desenvolvo com os meus alunos na mentoria para seniors que querem virar tech lead. Eu estava ajudando um deles a fazer um projeto que a gente definiu junto, que seria um projeto para ajudar produtores de ostras. Lá em Florianópolis tem uma grande produção de ostras, né? As pessoas produzem ostras no mar. E eu vou mostrar para vocês uma foto aqui de como que é a produção numa fazenda de ostras, que é o nome que eles usam, certo? Ops, então aqui ó, para vocês verem, isso aqui é uma fazenda de ostras, tá? Então a gente começou a fazer um projeto para ajudar os produtores de ostras a gerenciar a produção de ostras, certo? Então, o primeiro ponto que eu ajudei ele, inclusive, foi desenvolver todas as habilidades que estão ao redor do simples desenvolvimento de software. Que isso é assunto para outro vídeo, tá? De como é que a gente constrói software, todo o processo de construção de software. Mas primeiro a gente foi lá conversar com os produtores para entender, cara, como que vocês controlam? Eles controlavam no papel. O que que vocês usam, né? Eles faziam lá os desenhos das matrizes das ostras, né? Essas cordas aqui, em alguns lugares é corda, em outros lugares é bambu, eles chamam acho que eles chamam de corda, mesmo cordão, né? A gente traduziu para long line aqui no nosso software. Mas basicamente nessas linhas ficam imersos esses saburás, essas lanternas que eles chamam, onde ficam várias prateleiras com sementes de ostras. E aí as ostras vão se alimentando da alga ali do mar e vão crescendo, e eles vão tendo que trocar para diferentes lanternas, diferentes saburás, controlar o tempo, quanto tempo já ficou, se tem produção, se tem pedido de restaurante, tudo mais, etc, etc. Primeiro ponto então foi esse, entender o negócio. Aí a gente foi para o segundo ponto em todo software, que é fazer o modelo de dados, ou seja, se a gente tem uma determinada necessidade de o cliente utilizar um software, então ele tem que, por exemplo, controlar a produção de ostras, quanto tempo falta para as ostras maturarem, qual que é o tipo de ostra, né? Porque tem vários tipos de ostras, quais são os pedidos de restaurantes que eles têm para eles conseguirem calcular se eles vão conseguir entregar determinada quantidade, fazer um planejamento financeiro. Então a gente vai montar um modelo de dados e a gente montou aqui esse pequeno modelo de dado. Eu vou explicar brevemente, que aí a gente vai chegar na parte de construção de API, vocês vão entender o que é a diferença entre uma API que é simplesmente um CRUD e uma API que fornece de forma ergonômica, fácil de usar para o front-end poder realizar as funções de negócio que o software exige. Tá? Então,
Aqui a gente tem a fazenda, que vai ter simplesmente um ID e um nome. Aqui a gente tem as cordas, né, os long lines, ou seja, uma fazenda contém vários long lines. Vai ter a posição, então você vai ter uma ordem, né? Então dá a long line 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, certo? Quais tipos de container ela pode aceitar, porque os fazendeiros geralmente numa única long line eles vão colocar só um tipo de saburá, né? É o nome que a gente deu aqui, é o nome de container. Então as long lines contêm vários containers, né? Então tem aqui o long line ID. Ele vai ter a posição no long line, ou seja, se determinado container está no long line 1, ele vai ter o container, esse vai ser o container 1, o 2, o 3 e o 4, ou seja, realmente formando aquela matriz de containers, né, de lanternas, que o fazendeiro vai conseguir visualizar lá no front-end. O tipo do container, o tipo da ostra, a maturação vai estar em algum lugar aqui, ó. Não, esse aqui vai estar no lote. Então aqui no lote, que o lote ele está no container também, vai ter o número do lote, a quantidade de ostras e quando que ele comprou, certo? Onde que fala sobre a maturação? Eu acho que é uma operação calculada, né? Mas enfim, aqui ó, expected maturation at, geralmente uma semana para o tipo berçário, 6 meses, enfim. Seria uma outra propriedade que estaria no banco, eu acho que ficou faltando aqui nesse desenho. Tá aqui ó, é o último, beleza? Então pronto, tá? Se a gente fosse fazer uma API disso, seria simplesmente um CRUD de long line, um CRUD de container e um CRUD de lotes. Só que isso não é muito útil. Isso não é muito útil para quem está usando front-end. Deixa eu mostrar para vocês os exemplos, que esse é o terceiro ponto, é o ponto seguinte na construção de um software que eu geralmente faço nos meus projetos pessoais, profissionais e também com os meus alunos, é fazer, depois que eu fiz o modelo de dados, primeiro você faz a descrição dos negócios, da regra de negócio, modelo de dados e depois, aí sim você vai chegar na definição da API, dos contratos. E qual que é a mentalidade? Eu tenho que pensar, poxa, eu sei que lá na frente eu provavelmente vou ter alguma tela onde eu vou visualizar a fazenda numa matriz. Então o fazendeiro vai conseguir abrir o aplicativo e vai ver lá as matrizes, né? As linhas, vai poder ver os pontinhos que são os batches. Talvez eu vou mostrar vermelho para aqueles que estão próximos de precisar de trocar, de maturar, verde aqueles que estão tranquilo, tudo mais. Alguma coisa nesse sentido. Então, se eu preciso ter isso no front-end, faz sentido que o back-end me forneça uma rota onde eu consiga pingar a fazenda e ele me retorna já nesse formato a matriz com todas as long lines e os batches lá dentro. Se eu tivesse que fazer isso no front-end, eu ia precisar dar um get em todos os long lines, em todos os containers, em todos os batches e juntar no front-end. Mas perceba que não faz tanto sentido fazer isso no front-end, porque qualquer aplicação poderia usar essa regra de negócio, ou seja, eu quero ver a fazenda inteira. Então, uma das rotas que a gente fez foi essa aqui, ó. Eu já vou explicar as outras. Mas essa aqui, ó, farm. Então, você dá um get ali no farm, né? Dá um get no farm. Ele vai retornar nesse formato aqui, ó, um array, onde cada item do array é um long line e cada propriedade aqui do long line é porque antes se eu não me engano, existiu o caso onde cada long line poderia ter o long line A e o long line B juntos, né? Então, porque realmente faz um tempo que eu fiz isso aqui, eu não lembro exatamente, mas era uma coisa nesse sentido. Então, cada long line vai ter a sua versão, a sua linha A e a sua linha B, onde vai ser um array de lotes. Então, vai ter os lotes, não, desculpa, de containers, né, de saburá, as lanternas, que vai ter informações sobre o saburá. Então, quando ele está para maturar, etc, etc. Então, você vai ter esse formato de API. Então, perceba que se eu for o cara do front-end para trabalhar com essa API, percebe que deixa tudo mais ergonômico, mais fácil de usar? Da mesma forma como a gente tem um produto físico, diferente de um produto software, uma caneca que tenha uma alça deixa o próprio uso daquele produto mais ergonômico, mais fácil. Poxa,
é bem melhor segurar a caneca aqui do que segurar assim, entende? Então, esses pequenos detalhes deixam todos os usos do produto mais ergonômico, né? Também uma garrafa, né? Se vocês forem parar para pensar, é muito comum as garrafas terem uma pequena curva na lateral, né? O bico ele ser afinado, né? Os pezinhos aqui terem os pezinhos em vez de ser achatado. Todas essas coisas deixam os produtos mais fáceis de usar. Essa ergonomia, que é um conceito muito utilizado em em design de produtos físicos, né? Cadeiras, poxa, cadeira é bem melhor uma cadeira para mim que tenha um encosto de cabeça, né? Que ela tenha a parte da lombar ali alongada que encaixa no lombar, ou seja, essa ergonomia de produto deixa as coisas muito mais fáceis. E produto de software não é diferente. Então é muito importante a gente começar a pensar sobre isso. Se a sua API é um CRUD do banco de dados, provavelmente ela está errada. Deixa eu mostrar outro exemplo aqui para vocês. Só mais um exemplo, tá? Para ficar um pouquinho mais claro. Eu criei essa rota getContainers, que realmente ela vai simplesmente buscar na tabela Oyster Container. Então, de fato, ela seria meio que um CRUD, só que ela tem algumas coisas interessantes aqui. Por exemplo, você pode sortear, né? Como é que fala? Ordenar pela maturação. Ou você pode ter uma subrota dentro dessa rota container chamada de Get Containers Mature Today. Por que isso? De novo, toda produção de software ela tem que se conectar de ponta a ponta, ou seja, você tem que entender um pouco da regra de negócio, ou seja, o que o cliente da minha ponta está querendo e o que eu vou mostrar no front-end para ele. Então, com essas duas coisas mais ou menos em mente, você pensa, olha, o meu fazendeiro de ostras, eu sei que ele precisa, quando ele começa o trabalho, uma das coisas que ele faz é, olha, tem determinadas lanternas que eu coloquei aqui que já passaram 3 meses, ou seja, já chegou o tempo de maturação delas e eu preciso trocar elas de lanterna, assim que para uma outra lanterna maior. Ou seja, as ostras, os containers que maturam hoje, são containers importantes para eu prestar atenção. Então eu sei disso porque eu conversei com o cara lá, eu tenho noção do negócio. Então eu vou provavelmente eu quero fazer uma tela no front-end, onde o cara clica lá, primeiro ele vai ter a tela que vai mostrar as fazendas, né? Com todas as longlines. Uma outra tela que ele vai falar assim, olha, quais são as tarefas de hoje? Pá, vai listar lá. Essas aqui são os containers que vão maturar hoje, que estão nessa posição aqui, e você precisa ir lá, olhar, tomar conta deles. Então a gente vai ter uma rota de getContainers /mature today, que vai retornar simplesmente esses containers que vão maturar hoje, baseado, né, nessas propriedades aqui de maturation at, etc. e etc. Tu percebe como o simples fato de não ser um CRUD deixa todo o uso bastante mais fácil. E eu queria só aproveitar e mostrar como que essa ideia de ergonomia ela não se resume simplesmente em construções de API, mas durante todo o seu código, seja em funções, classes, métodos, módulos e etc. Tá? Então, só para a gente retomar aqui, antes de eu terminar, a gente falou sobre ergonomia, tá? E a gente falou sobre ergonomia, falamos a diferença de ergonomia a diferença de modelo de dados, vou chamar aqui de MD, modelo de dados, e API. E aqui um subtópico disso, né, que é API não deve ser CRUD do banco de dados, né, do seu modelo de dados. E que isso serve, essa ideia de contratos, né, de ergonomia, serve também para funções,
classes e módulos. Se você for parar para pensar, né, a sua API, o seu back-end, ele é composto de módulos. Você tem as pastas de domínio, as pastas de aplicação. Você tem as classes, essas classes têm funções. Então, o tempo todo você tem, nesse macro, né, você tem o back-end, ou seja, uma aplicação no servidor, servindo dados para o front-end, ou seja, você tem ali uma interface. Tá? Essa interface tem que ser fácil, facilitar o uso para quem está de fora. Só que quando você entra dentro do seu back-end, o fractal se repete. Você vai ter ali módulos, né, de domínio comunicando um com o outro e eles também conversam entre si. Né? Então, a forma como você, ao fazer uma função, uma classe, um domínio, um módulo, né, você tem que pensar como é que vai ser esse uso dessa classe. Quais são as funções que eu exponho, quais são os métodos, quais são os argumentos, qual que é a assinatura, de tal forma que quando um outro módulo, uma outra classe for usar essa aqui, seja de forma fácil, de forma simples. Isso, no futuro, vai ajudar nos testes unitários também, que é uma coisa que eu falo bastante. Bom, pessoal, foi um prazer. Eu espero que vocês tenham entendido a diferença de modelo de dados e API, o que é ergonomia de API, que não é simplesmente um CRUD. Se vocês tiverem mais dúvidas sobre esse assunto, comentem aqui nos comentários para a gente poder continuar essa conversa, beleza? Foi um prazer, até a próxima.